Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nossa mensagem desta noite está baseada no livro de Salmos, de número 90, que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que Deus abençoe, amados irmãos, esta leitura, Salmo 90, e o entendimento do mesmo em nossa vida. O título do Salmo dado aqui é A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Os especialistas consideram que o Salmo 90, irmãos, é o salmo mais antigo de todos eles, Salmo de Moisés, em que reconhece a eternidade de Deus, verso 1 e o versículo 2, Também fala sobre a fragilidade do homem, que vai dos versos 3 ao verso 6. Fala também da pecaminosidade humana, versículo 7 e 8. A brevidade da vida, verso 9 ao versículo 12. E pede a graça de Deus sobre o seu povo, versos 13 até o versículo 17. Então vamos refletir aqui algumas breves palavras, dentro do Salmo de número 90. Comecemos aqui pelo que o autor chama de eternidade de Deus, o atributo que se dá aqui, a eternidade de Deus que está em contraste com a vida do homem, A eternidade do Senhor, Deus é eterno, versos 1 e 2, E o homem é frágil e vai voltar ao pó, A vida do homem, comparada com a existência de Deus, é uma vida insignificante, Toda a existência do homem na terra, comparada com a eternidade da existência de Deus, a vida humana é uma vida insignificante. Então diz, olha, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então aqui o Salmo 90 ressalta um dos atributos do Senhor, que é a sua eternidade, Deus eterno, Deus soberano que existe em todos os tempos, Deus sempre existiu. E com a comparação com a vida humana, então mostra quanto nossa vida é tão pequena diante de um Deus tão poderoso e diante de uma grandeza sobrenatural que é a eternidade do Pai Celestial.
E aí o versículo 3 faz esse contraste, né? Com Deus, o contraste com Deus que é eterno. Né? Então, o homem é frágil e voltará ao pó, segundo a maldição de Gênesis capítulo 3, versículo 19. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Então, nesta comparação que é feita, né, a gente vai perceber, a gente percebe aqui o quanto nós somos pequenos diante de um Deus tão sobrenatural, né, tão grandioso, tão extraordinário. O versículo 4 fala da brevidade, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, né? Então, o verso 4 trata da vida humana, né? A vida humana mais longa que se conhece na Bíblia foi a vida de Matusalém, viveu 969 anos. E todo esse tempo da existência de Matusalém, comparado com a eternidade de Deus, é comparado apenas a um dia, né? Como se fosse apenas um dia. Que está tão alheio aos limites do tempo quanto o homem que dorme madrugada adentro. Então não tem como comparar a eternidade do homem, a eternidade de Deus com a brevidade da vida humana. Né? Quando a gente faz a comparação, o que a gente vê é que nós somos insignificantes, toda a nossa existência, ainda que vivêssemos 1000 anos, né? Seria comparado a um dia diante do Senhor, em virtude da grandeza de Deus, por causa da sua eternidade. Aí vai dos versículos, seguindo os versículos, né, que vai do verso 6 em diante, né, 5 em diante, até o versículo 9, com essas comparações. Ó, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Né? Então é como se a nossa vida fosse assim, né? De apenas um dia. Não que seja de um dia, mas diante de toda a eternidade do Senhor. É como se fosse apenas um dia de existência, diz o salmista. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então aqui trata da fragilidade do homem e também trata da pecaminosidade humana. Não só nós temos o problema da nossa fragilidade, né, de curta existência na terra, como também do pecado que nos envolve desde que Adão desobedeceu ao Senhor, e toda a raça humana carrega consigo essa marca do pecado de Adão. Então a vida em pecado, ou a pecaminosidade humana nos acompanha até o dia da nossa morte, né? Embora nosso Senhor Jesus tenha nos dado o perdão para os nossos pecados, isso não impede, né? Não anula o fato de que nós somos pecadores e que temos uma natureza pecaminosa. E a partir dos versos 9, né? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então, o texto nos mostra aqui que uma vida longa tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, né? Quem vive muito tempo, né, pode ter a alegria de ter vivido longa data, né, longos anos, mas pode trazer na vida enfermidades, doenças, limitações, né, provocadas pela própria idade. Então, a vida longa tem os seus
altos e baixos, né? O seu lado positivo e o seu lado negativo, né? E o versículo 11 diz que quem leva a sério a intensidade da ira de Deus contra o pecado e, portanto, lhe dá a reverência que é devida, né? Quem leva a sério, né? Quem leva a sério a intensidade da ira de Deus, o que ele faz, né? Ele também considera com reverência, né? Deveria ser essa atitude de todo mundo. Ele vai reverenciar a Deus devidamente, né? Quem teme ao Senhor e teme a sua ira, procura ter uma vida mais honrada e digna na presença do Senhor. É o que a gente chamaria de santidade de vida. Toda pessoa que teme o Senhor procura evitar o pecado, né? Toda pessoa que teme ao Senhor e que tem o temor do Senhor no seu coração, ele reverencia o Senhor, né? E dar a Deus o louvor que é devido ao Senhor, né? A adoração que é devida a Deus, né? O temor concreto, o temor correto, gera medo de viver em pecado, porque a vida em pecado traz consequências que são consequências desastrosas. O versículo 12 nos chama a atenção para o fato de que nós devemos usar sabiamente os dias de vida que o Senhor nos dá. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, né? Nós precisamos aprender a usar sabiamente o tempo que nós dispomos para servir a Deus da melhor maneira possível e para termos também a melhor qualidade de vida possível, né? Considerando que a vida é 70, 80 anos, e alguns podem até chegar um pouco mais do que isto, né? Embora seja cansaço e enfado, então sabiamente deveríamos procurar viver a vida de modo agradável a Deus e também uma vida sem que a gente tivesse muitas tribulações nela. Tribulações causadas por infidelidade, desobediência, pecado, né? Péssimas escolhas, decisões erradas. Nós devemos viver os nossos dias com sabedoria, para que eles sejam satisfatórios a nós e que agrade o Senhor, né? E seja motivo de alegria para o nosso Deus. Os versos seguintes, que vão aí do 13 até o versículo 17, né? Fala da maneira como Deus nos trata, né? E Deus nos trata com benignidade, né? A vida alegre, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Diz o versículo 14. Então aqui chama atenção para o fato de buscarmos, né, de desejarmos ter uma vida alegre. E que esta vida alegre nos é proporcionada pelo Senhor, né? Deus é quem nos proporciona uma vida de alegria, né? Verso 15 e 16. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Então, a nossa alegria e a nossa paz, ela precisa ser encarada do ponto de vista de Deus, né? Não do ponto de vista nosso, né? Porque quem nos abençoa diariamente e constantemente é o Senhor, né? É Ele quem nos abençoa. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos, que é o versículo 17. Então, o nosso trabalho, quem é que o abençoa? É o Senhor, né? Deus é quem abençoa o nosso trabalho. Por isso que o Salmo 90, ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade da vida humana. Se Deus é eterno e nós temos uma vida muito insignificante em termos de existência, comparado com a eternidade do Senhor, a pergunta é como é que nós deveríamos viver os anos da nossa vida? Com sofrimento, com decepção, com frustração, com amargura, com miséria, com doença?
Absolutamente, né? Nós deveríamos viver esses anos que o Senhor nos concede com saúde, alegria e paz no coração, principalmente por fidelidade e por obediência ao Senhor, né? Por temor a Deus e por reverência ao Senhor, né? Quando diz que Ele é o nosso refúgio de geração em geração, significa que nele nós somos protegidos, né? E se andarmos fielmente na presença do Senhor, o que impediria o Senhor de nos dar a alegria da existência, a não ser o pecado? Embora tenhamos uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, Cristo já nos resgatou do poder do pecado. Então podemos viver uma vida de maneira agradável ao Senhor. E se esta vida for agradável ao Senhor, esse Deus da eternidade, né, que considera a transitoriedade da nossa existência, nos dará alegria por todos os dias da nossa vida, né? Teremos uma vida abençoada e de paz, né? Mesmo nos momentos difíceis, contaremos com a presença do Senhor. E todo o nosso trabalho é abençoado por Ele e recompensado por Ele, como diz os versos 16 e 17. Portanto, irmãos, nós somos desafiados a confiar sempre no Senhor e a temer o Senhor e viver reverentemente na presença do Senhor. Isso resultará em bênçãos para a nossa vida enquanto vivemos aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém?